José Carlos Neiva. O início. Meu pai era um entusiasta da aviação e quando nós, morando no Rio de Janeiro, vimos a Semana da Asa, onde existiam competições desportivas de avião, de planador, etc. Aquilo foi me atraindo. E eu comecei, então, a fazer aeromodelos de competição. Então, o aeromodelo foi o meu início. Depois, como eu comecei a competir e ganhar, o fato de eu desenhar os próprios aeromodelos, adquirindo uma certa confiança em mim próprio. Meu pai era um industrial e meu avô, em São Paulo, tinha uma fábrica de geladeiras. Então, o fabricar coisas era uma coisa que estava meio no sangue. Por outro lado, o estado de desenvolvimento do voo de planadores no Brasil era uma coisa incipiente. Era uma coisa muito frágil, quase que não existia. Então havia uma demanda, né? E eu fui por aí. A oportunidade. A chance, a oportunidade. Quer dizer, fábricas de aviões já haviam existido e fechado. Eu sabia a história de algumas delas, como tinham morrido. Uma empresa pequena, como a que eu visualizava, é uma entidade muito modesta. E os problemas que aconteceram com as indústrias anteriores não diziam nada sobre o nosso caminho. Então, quer dizer, se eu não tinha a visão empresarial de um industrial de aviação da época, isso não me fazia muita falta, porque eu tinha uma visão clara de um setor que era pequeno e que eu conhecia. O único jeito de eu não ficar totalmente dependente do Ministério da Aeronáutica era produzir aviões para os aeroclubes e para as pessoas. Então o regente foi isso. Nós investimos muito nesse projeto, né? E o projeto de aeronave bem definido resultou no desenho do regente. Os entusiastas. Eu tinha uma vivência prática de voar, vamos dizer, no clube de planadores, que eu ajudei a fundar. E os pilotos de planadores, geralmente, é muito entusiasta. Então, eu fui convidando um bando de entusiastas que eu tinha conhecido no voo à vela e que tinham potencial para a nova vida que a Neiva ia ter. Eu nunca me arrependi dessa escolha. Afinal, aquilo virou uma espécie de aeroclube, onde tem um monte de tarados trabalhando, você entendeu? Os colaboradores. Eu conheci ele no IPT, em São Paulo. Ele trabalhou lá que veio para o Brasil. Exatamente, nem sei qual é que era o evento, eu tenho a impressão que em uma festa em Campo de Marte, em São Paulo, o IPT com seus planadores. E ficou amigos de amigos meus. E através desses amigos meus e dele, é que eu vim a perceber a aptidão que ele tinha. Então, quando nós tivemos na empresa dimensão para ter o departamento de projetos, eu fui buscar o COVAX. Vieram os contratos de fabricação de DAC, 30 exemplares, Paulistinha depois mais 30 e assim por diante. A coisa começou desse jeito. Porque eu dirigia a empresa. Metade da semana ficava em Botucatu, metade era no Rio de Janeiro. Negócio de contrato, a comissão, o coronel e o intendente, você entendeu? Esse contato todo é feito por mim. Então eu não podia tocar o projeto. Inclusive eu acho que o COVAX, em determinados aspectos, ele me superava. Eu achava que ele era melhor que eu. Foi isso que me fez convidar os COVAX.
Neiva, o passageiro executivo. Naquele tempo a VASP tinha uns 2 ou 3 voos de São Paulo para Botucatu por semana. Então quando eu voltava do Rio, de ponte aérea, em São Paulo, eu ou pegava um trem na Sorocabana que saía às 9 ou 10 horas da noite, ia chegar em Botucatu lá para as 4 da manhã, mais ou menos. Ou então era de Paulistinha nosso, que o piloto trazia de Botucatu, no Campo de Marte, para onde eu ia, e aí ele me levava até Botucatu. Pensando em termos da época, 50 e poucos, 60 mais tardar, 60 e poucos, realmente esse segmento de avião que ocupava um avião 4 lugares monomotor, nos termos de aviação executiva, já era bastante importante. Na época não tinha assim Learjet, Gulfstream e Legacy, muito menos ainda. Bom, o Regente foi realmente o primeiro avião totalmente metálico, desenvolvido e fabricado em série, homologado e fabricado em série no Brasil. Acabou sendo para a aviação executiva. Falando da ABAG. O Brasil precisou muito da aviação. Continua precisando. E vai continuar precisando muito da aviação. Então eu acho que é importante a existência de uma entidade como essa que você cuida, para não deixar o governo errar muito, entendeu? O homem Neiva. Bom, o Neiva tem várias coisas que pode contar do Zé Carlos Neiva, do entusiasmo, da persistência dele. Ele era realmente de uma fibra e não deixava a coisa cair, enfim. Há uma lenda que, aliás, eu até escutei ele contar, que tinha permanentemente um chave no bolso quando ia negociar lá no Ministério, e quando encontrava por um brigadeiro dessas mais descrentes, que achava que nunca ia dar certo, o Indústria Nacional Aeronáutico, cavando mais um contrato de desenvolvimento e de produção, claro, encomenda, e que, encontrando dificuldade, na última hora ele puxava a chave. Seu brigadeiro, se quiser fechar a fábrica, já trouxe a chave aí. Olha, o Neiva é um bom sujeito, eu diria, que gruda, ele grudava, teimoso, quer dizer, tivemos negociações bastante difíceis com ele, mas eu sempre nutria uma grande admiração justamente por causa desse espírito. E é uma característica curiosa que o pioneiro inicial de criação da Neiva foi o pai dele. E ele desmentiu aquela regra, né, dizendo que o filho não é tão bom quanto o pai, mas ele, sem dúvida nenhuma, ele foi tão bom, não diria melhor, porque eu acho que não vai gostar de ouvir disso, mas ele estava ao nível do pai dele como um pioneiro da indústria aeronáutica brasileira. O avião preferido. Eu acho que todos eles têm um certo sabor diferente. Você gosta de vinho, você toma vários vinhos, né? Uma mensagem. Ao longo do caminho, em várias ocasiões, surgiu aquela ideia simples e genial, que é o seguinte: se ele soubesse as dificuldades que ia ter, não se metia nisso, entendeu? Mas e quando a gente se mete numa coisa e tem que dar certo, entendeu? É essa confiança, né, que os jovens costumam ter, né, que fazem toda a diferença, entendeu? Homenagem à ABAG, Associação Brasileira de Aviação Geral. Ao senhor José Carlos Neiva, pelo seu pioneirismo e contribuição ao desenvolvimento da aviação geral no Brasil.